Eu quero agradecer ao Brasil e aos brasileiros por mudar a minha vida dessa forma. Porque eu nunca pensei que isso iria acontecer comigo. Deixa a vida me levar. Quando eu... Deixa a vida me levar, leva. Essa música de quem, mesmo ainda? Larguei a vida na Europa por uma passagem só de ida para o Rio. Mano, ela não foi no Brasil, ela foi no Rio. Ela foi no Rio. Ah, só que o Rio de Janeiro é grande, né? Tem o Rio de Janeiro propriamente dito e tem o Rio de Janeiro, que é muito extenso. Pega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso bono Dalino. Russa sem casaco é o nome dela. Bora! Vim para o Brasil só falando espanhol, achava que ia ser assaltado no aeroporto. Desisti da minha faculdade na Europa por forró brasileiro e mudei o Amsterdão por Rio de Janeiro. E por que eu fiz essa loucura? Mano, Amsterdã dizem que é um dos lugares mais seguros do mundo, né? Amsterdã. Ah, o Amsterdã é um dos lugares mais seguros. E veja aqui, em Amsterdã tem muitos brasileiros. Vou contar pra vocês porque eu desisti da minha vida planejada na Europa por morar no Brasil. E fica comigo até o final desse vídeo para descobrir como a dança destruiu o meu plano inicial. Gente, eu sou Lu, eu sou russa e hoje eu vou contar pra você essa história caótica porque eu larguei tudo para uma passagem de ida para Rio de Janeiro. Gente, Pessoal, é assim. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas na minha cabeça, quando alguém fala minha vida está planeada, eu arremeto logo em pessoas herdeiras. Yeah. Talvez seja a realidade em que a gente cresceu, né? Nos meteram isso na cabeça, que vida planeada é só para pessoas que são herdeiros e tal. Mas até agora a minha cabeça leva até essa intuição. vamos começar. Gente, a minha história começou na Holanda. Não começou na Rússia, como você pode imaginar. Mas por quê? Na Holanda eu estava estudando psicologia. Quase vou virar psicóloga, gente. E na Holanda eu tive estudos, eu tive trabalho, eu estava ganhando super bem, eu tive um grupo de amigos grande, tava tudo indo bem. Mas pra mim, tava faltando alguma coisa muito importante. O que você acha que é? Deixa aqui nos comentários. Mas Praia, fruta barata, entendeu? Praia, fruta barata, vitamina D do sol, né? para mim, essa era a falta de calor humano. Porque os holandeses, como vocês podem imaginar, são pessoas completamente frios. Gente, se você acha que os russos são frios, Mano, parece Gotham. os holandeses, como vocês podem imaginar, são pessoas Veja, isso parece Gotham City. completamente frios. Gente, se você acha que os russos são frios, é porque você não conhece como são pessoas lá na Holanda. Sendo sincera, eu não tava feliz morando na Holanda. Gente, eu tinha absolutamente tudo para ter uma vida boa na Holanda, mas eu não tava feliz morando lá. Eu decidi dar uma pausa nos meus estudos e eu tava convidado pelo um membro da minha família para vir para o Brasil. Eu pensei, caraca, eu nunca fui para o Brasil, eu não sei o que é, como é esse país, eu não sei o português, eu não conheço absolutamente nada. Então, vai ser uma grande viagem. E, gente, como Pelo você menos sabe, sabia que fala português, né? Isso já conta. adoro viajar, porque eu já viajei por 33 países e eu já morei em 5 países diferentes. Então, pra mim, essa era uma chance nova a conhecer um país novo. Então, obviamente, que eu falei que sim, eu vou. Mas, eu vou falar pra vocês que eu tive muito medo a ir pra Brasil. Obviamente, eu tive estereotipos que eu pensei como o Brasil era. E, além disso, eu nunca viajava para nenhum país da América do Sul. Então, essa seria a minha primeira experiência. Eu era como uma viajante, como uma mulher indo sozinho. Eu tava realmente preocupada, porque a gente ouve muita coisa na notícia, a gente ouve muita informação, a gente vê muito videoclipe com coisas horríveis acontecendo. Isso E a cultura dos moldes brasileiros atualmente não acaba ajudando também a imagem, né, do próprio Brasil em si só. Vamos lá. Quais são os videoclipes brasileiros hoje em dia que tipo se explode, né, na internet? Desculpa brasileiro, mas vou ter que falar isso, né? É muito mais música apologista à criminalidade, músico prometendo oficiais de cancelamento, ostentações de muita arma. Eu falo isso do funk e trap, né? É que acabam mais levando essa imagem brasileira para o mundo e normalizam de um jeito com mulheres dançando do outro lado e tal. São problemas sociais que sim, realmente tem que se conversar, sabes? É difícil ouvir, mas tem que se conversar. E você, quando descobre o Brasil, né, quando você entende, pelo menos ali metade de um terço do Brasil, você entende que toda aquela imagem é só de um lugar. Dois até, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Juro por Deus. Você não vai ver, por exemplo, um funkeiro em Goiás. Não. Um funkeiro em Minas Gerais.
Não dá. Com o sotaque de Minas Gerais cantar funk. Não dá. É mesmo só Rio de Janeiro e isso acaba por ser ruim para a imagem do Brasil. Yeah. Coloca muito medo. Se eu vou lá, eu vou sair de lá viva, eu vou ter problemas, eu vou conseguir voltar. Gente, seriamente, é isso como eu pensava de minha viagem para o Brasil. Era muito assustador para ir. Eu também não conheci ninguém que foi para o Brasil, que tive essa experiência. Só nesse momento eu confiei no meu membro da família que me convidou. Eu pensei, ó, pelo menos não vou ficar sozinha aí. Então, essa já daria um pouco de confirmação que talvez as coisas vão ir bem. E o segundo ponto que eu tava muito animada é a conhecer as praias do Brasil. O que eu disse? O que eu disse? Cara, nunca mais fui na praia. Tá ruim de clima aqui em Angola esses dias. As coisas de Brasil. Parece eu que não o sol nos abandonou. conhecia nem Copacabana, nem Ipanema. Pra mim, essas palavras não significavam nada. Como eu tava indo para Rio de Janeiro, eu só praticamente conhecia o Cristo Redentor, que o futebol é muito famoso no Brasil, e era quase isso, gente. Quantas coisas mudou, né? Antes de começar a minha viagem para o Brasil, eu cometeu um erro muito grande. Como eu já falava em espanhol, eu pensei que eu poderia super comunicar no Brasil utilizando o espanhol, como a língua é bem parecida. Eu pensei que iria dar tudo certo. A minha surpresa, quando eu cheguei no Brasil, que eu não entendi quase absolutamente nada que as pessoas estavam falando pra mim. Até falar obrigado, obrigada, era estranho pra mim. Essa pronunciação é bem diferente do espanhol. A gente fala gracias, né, gente? E era uma sensação muito estranha em mim, porque eu poderia entender algumas coisas se eu tive essa sensação muito estranha, como eu consegui ler quase tudo. Eu consegui entender muitas coisas lendo, mas quando as pessoas foi falar coisas pra mim, eu não entendi nada. A pronunciação de português é muito estranha para hispanofalantes. E eu Ela fala pronunciação, né? vejo isso até agora, por exemplo, quando viajam pessoas de outros países de América do Sul para Rio, para curtir a praia, quando eles falam no espanhol, as pessoas conseguem entender super bem, mas eles não entendem quase nada em português. Que é interessante essa forma, né? Eu vou ser sincera aqui. É aquilo que eu costumo falar, meu. Nós, falantes de língua portuguesa, estamos em vantagem quando estamos a falar sobre espanhol, italiano, até galego. Não estamos em vantagem, porque no português tem tantos vocabulários que esses vocabulários podem se assemelhar a vocabulários padrão dessas línguas todas mencionadas. Eu fiquei muito cansada. Só que não vale de nada, né? Tá espanhol e tal. Até que sai inglês, o resto não vale de nada já, não. Tal português é mais importante que o próprio espanhol. Na Europa. Dava a mesma coisa sempre, né? Eu tava ficando um tempo na Holanda e foi viajar para um outro país. Mesmo assim, a país onde eu tava morando tava sempre frio. Sempre tive uma chuva, sempre tive um clima cinza. Eu não gostei disso. Eu quase não vi o sol. Eu vivia no tempo completamente cinza. Obviamente que eu decidi que eu vou fazer uma viagem, mas era uma viagem. Eu deveria voltar. Alguma coisa aconteceu para eu não voltar. Eu senti como a minha vida lá era muito plana, como eu não tive emoção. Tava tudo muito planejado, tava tudo certinho. Tava dando crescimento na carreira, crescimento nos meus estudos. Tava indo tudo bem, mas tudo era muito simples. Não tive emoção, não tive sensação. Eu tava vivendo numa rotina diária igual dia a dia. Eu tava ficando mais triste, mais depressiva, mais deprimida, com mais ansiedade todos os dias. Muito difícil a morar num lugar que você sinceramente não gosta e que a cultura não combina com a sua cultura. E a minha cultura russa é bem diferente da cultura holandesa. Para mim era coisa muito difícil, porque eu não entendi muitos costumes que eles têm, eu não entendi, mas mesmo assim, eu quis terminar minha faculdade, eu quis crescer lá e continuar a minha carreira aí. E eu nunca me planejei ao mudar por algum país da América do Sul. Eu nunca nem tive pensado nisso, né? Porque nunca viajei, eu sempre tive esses estereotipos sobre os países. Eu nunca considerada um lugar, um país como o Brasil, um país tão grande, tão longe também, né? Não esquece que fica alguns 12 mil quilômetros distante dos países de Europa, tô falando de Holanda. 15 mil quilômetros do Moscou, gente, é muito longe. Isso dá muito. Eu não entendo essa mulher quando ela fala das suas origens, não entendo, juro por Deus. Não entendo. Não entendo, mano. Eu sou russa, mas eu não cresci muito, não vivi muito tempo na Rússia, porque minha vida não foi muito na Rússia. Ela fala de Holanda, mas depois fala de um outro país. Epa.
Ajuda-te a Muito ajudar. medo, como eu vou ficar aí, né? Então eu nunca pensei ao mudar para a América do Sul. E, gente, quando eu cheguei no Rio, quando eu cheguei no Brasil, os meus estereotipos foram quebrados. O Brasil me surpreendeu com absolutamente tudo. Eu fiquei apaixonada. Gente, eu amei o Brasil. E isso era em todos os detalhes. Em sol, em pessoas, na música, na dança, na alma, em todas as coisas pequenas. Até beber água de coco Água de ficou coco. uma coisa tão maravilhosa que eu tinha tanto prazer a Eu não me lembro do sabor de água de coco, não lembro. Eu lembro do próprio coco, mas da água de coco eu não lembro. fazer isso. Vocês não conseguem imaginar quanto felicidade eu senti quando eu cheguei no Brasil. E isso eu nem poderia falar com as pessoas. Eu achei muito interessante que quando eu cheguei, tive muitas pessoas que queriam conhecer, entender. Eu tentei comunicar comigo. É uma coisa que faltava muito, muito, muito pra mim na Holanda, porque as pessoas lá são muito distantes. Eles não gostam de estrangeiros, eles não gostam de imigrantes, eles não querem fazer amigos com você, eles não, para eles realmente tanto faz se você tá aí ou não tá aí. Eles preferem que você volte para casa. Mas no Brasil eu senti Volta de um onde você acolhimento muito forte. Eu senti que as pessoas queriam conversar comigo, mesmo não falando o mesmo idioma, as pessoas queriam conversar, pessoas queriam conhecer, eu queria conhecer a cultura, eu queria conhecer as pessoas. Eu tava tentando me comunicar em meu espanhol, mas eles estavam entendendo alguma coisa, mas eu não tava entendendo nada. Pouco e pouco eu comecei a aprender algumas palavras em português, eu comecei a tentar comunicar mais com as pessoas, mas Só lembra que ela é casada atualmente, já? Ela é casada com o Zuka. Por isso que ela treinou também a pronúncia, né? Acaba ajudando, né? Treinar a pronúncia. Porque ela tá a ter sotaque, tá a ter sotaque brasileiro. São detalhes pequenos que identificam ela como estrangeira, mas o resto, parceiro. eu já senti que eu poderia comunicar nas outras línguas. Essa era a língua de amizade, e a língua de dança e a língua de música. Gente, eu acho que essas são as línguas mais universais que pode existir. Porque quando eu conheci as músicas brasileiras, eu me mudei completamente. E eu nunca posso voltar ao daquele mesmo ali que estava antes que eu veio para o Brasil. Eu comecei a conhecer as músicas ao vivo, a samba, pagode, sertanejo. E, gente, o meu favorito é o forró, gente. Quando eu vi pela primeira vez, eu não sei, eu senti uma explosão das emoções. E eu não consigo explicar, porque era literalmente a primeira vez que eu senti alguma coisa assim. Eu me lembro uma época que as músicas mais conhecidas aqui em Angola do Brasil era aquela que Banda Calypso tocava. E aquela música que o Coisa tocava também, o Coisa, Alexandre Pires. Eu sempre me pergunto isso, onde é que anda Alexandre Pires? Porque é um fenômeno aqui na banda. Banda Calypso é um fenômeno, fenomenosíssimo. Entendeu? Banda Calypso já é a maior de todas, né? Aqui em Angola os maiores de todos são o Tio Jorge, não é Tio Jorge, são os Jorge, é isso aí? Tio Jorge. Tio Jorge, não é Tio Jorge. O nome certo, a pronúncia certa me esqueci, vamos lá. São Jorge, né? Ela é amiga da minha mulher. As músicas dele tocavam muito aqui em Angola. Até agora toca, né? Nas rádios. No período da tarde, assim, na hora do almoço. Banda Calypso já não toca tanto assim, mas todo mundo conhece. Zezé de Camargo e Luciano. Leonardo. Mas quem? Alexandre Pires. Marília Mendonça. A coisa, aquela moça quem que sumiu já agora. Paula Fernandes. Top demais. Luá Santana é muito famoso aqui. E o coisa, o Gustavo Lima, também muito famoso. Duplas sertanejos. Talvez a gêmea Maiara e Maraíza. Atualmente, né? Essas são atuais já. Mas agora, os cascas grossas, estamos a falar Chitãozinho Chororó. Estamos a falar Bruno e Marrone, sabes? Tem outros caras aí, aqueles velhaços que já são com a velhaço. Essas músicas brasileiras é que predominavam aqui. Mano, agora o funk pegou tudo, os cambau. Nada, esquece, O funk predomina aqui de um jeito que esquece, você não faz ideia. E era com uma música brasileira. Eu nem sabia. E olha só, a gente deixou coisas boas que transmitiam mensagem de amor. De parte, fomos buscar coisas ilúcidas. Mano, o mundo é complicado, a sociedade é complicada. Tem que fazer mestrado em sociologia, hein?
Para entender mais ou menos essa cena. Sabia qual era o estilo de música. Eu nunca ouvi de forró antes de vir para o Brasil. Além de conhecer a música, eu vi que tem uma dança atrás, que as pessoas dançam e dançam de uma forma muito diferente. Dança à par. Gente, e quando eu era uma criança, eu tive um sonho a saber dançar danças em par. Mas nos países que eu vivia, essa não era uma possibilidade, não era uma realidade. As pessoas que treinam todos os dias para fazer isso profissionalmente é uma coisa, mas uma dança social é outra coisa. E no Brasil, eu conheci a dança social. E isso virou a minha vida. Porque depois de conhecer as danças brasileiras, eu nunca quis voltar para a Europa. Eu comecei a entrar no mundo de dança. Eu comecei a fazer algumas aulas de zouk brasileiro. Eu fui para algumas bailes. Isso é nosso. Isso é samba. Isso é nosso. E a família? Essa dança aqui é nossa. É nossa. Pronto. Forró e zouk, eu senti muito bem-vindo nessas comunidades de dança, muito bem-vinda, geralmente mesmo não falando o idioma, e isso para mim mudou a minha percepção, porque isso sinceramente não aconteceu em nenhuma cultura que eu conheci antes. Eu viajei por 33 países para eu falar que o Brasil era o lugar mais amigável. Esse eu considero uma das coisas mais incríveis do Brasil. Vocês são incríveis. E a partir desse momento, a única coisa que eu quis era aprender a dançar, aprender a falar em português. Sinceramente, nesse momento eu comprei um livro de português. E na verdade, gente, eu não tive nenhuma aula oficial de português, porque eu aprendi português de uma forma muito interessante e diferente, mas eu vou falar sobre isso nos outros vídeos. Essa era uma experiência de que eu nunca tive na minha vida. Era como sentir a gosto de vida, sentir os cores da vida, sentir absolutamente tudo que eu não poderia sentir antes nos outros países. E isso era incrível. A quantidade de cores que eu vi no Brasil, no início, machucou meus olhos. Eu tava com muito dor, eu tava colocando os óculos de sol. Meus olhos não estavam acostumados ao tanto sol, porque eu morava num país onde tem muito pouco sol, meus olhos nem estavam acostumados com essa quantidade de sol. Demorei alguns 2 meses para poder só olhar direito todas as coisas. É tão bonito o sol, a praia, as montanhas, essa natureza. E eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. E nesse momento, eu acho que eu me senti extremamente feliz. E eu pensei que, nossa, a minha felicidade conta mais ou menos do que meu trabalho. E que é coisa que eu já criei em outro país. Eu pensei que não, gente. Eu quero viver nessa felicidade. Eu quero ficar nessa felicidade. Do poeta. Eu quero explorar mais o que eu estou faltando na minha vida, porque eu virei de uma pessoa depressiva e ansiosa, eu virei uma pessoa completamente diferente. E eu quero agradecer ao Brasil e aos brasileiros por mudar a minha vida dessa forma, porque eu nunca pensei que isso iria acontecer comigo. Deixa a vida me levar. Quando eu... Deixa a vida me levar, leva. Essa música de quem, meu ainda? Deixa a vida me levar. Cara, espera aí. Me leva. Deixa a vida me levar. Leva. Cara, essa música de quem? É um grupo de samba. Espera. Vou pesquisar aqui no Google, é? Não leva o desaforo para casa, rapaz. Calma aí, calma. Eu preciso ter calma. Deixa a vida... Zeca Pagodinho, o brabo. É Zeca Pagodinho, o brabo. Entendeu isso? Eu fiquei, como eu posso ficar aqui? E não como uma turista, mas... Essa música foi postada há 14 anos atrás, é muito tempo. Por isso que eu lembro bem dessa música. Fez parte da minha infância. Como uma residente. Eu comecei a construir a minha vida inteira do zero no Brasil. Era difícil? Era, sinceramente, muito difícil, gente. É difícil mudar para outro país, não sabendo a língua, não sabendo a cultura, não sabendo absolutamente nada como funciona a burocracia, abrir a conta. Mas, gente, essa é uma coisa. Mas para mim, isso valeu tudo. Valeu a pena a ficar e morar no Brasil. Isso foi como realizar meus sonhos. A morar perto da praia, ao saber a dançar, ao saber ao cantar e sentir alegria e felicidade. E isso aqui é a minha história com o Brasil. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse... Achei romântico, lindo, né? Fantasioso, mas bonito e romântico. Precisas ter respaldo atrás de ti para você conseguir fazer tudo isso. Caso contrário, mas fora isso, teve muita audácia e ela já teve experiência também de mudanças, né? São 33 países.
tempo é lugar bastante para ela conseguir ter uma independência estrutural. Né? Mas aí agora temos que falar, parceiro, essa mulher é muito linda, parceiro. Muito linda, mas o Brasil só fosse. O Brasil só está somando, né? Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou Nunda Lino. Nos vemos à próxima. Tchau.